Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão assistir esse vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Douglas e a razão de eu estar gravando este vídeo é devido ao fato de que no dia 27 de agosto, portanto, hoje nós estamos dia 11 de setembro, há mais de 10 dias atrás, eu tive um sonho e assim que eu acordei, o primeiro sentimento que me veio à mente, ao coração, foi o seguinte: avise a algumas pessoas que você teve um sonho. E mais ou menos às 7 horas e 5, 10 minutos da manhã, eu acordei e escrevi para 3 amigos dizendo que eu tinha tido um sonho aterrorizante sobre o Brasil. E quando eu precisei sair nesse dia, quando eu saí e fui resolver algumas coisas, eu tive um tempo, sentei em frente a um computador e eu mandei para meu e-mail todo o relato do sonho que eu tive a respeito do Brasil. E pessoal, a razão de eu estar gravando este vídeo não é para aqui fazer apologia a um candidato, nem contra outro candidato. A razão de eu estar gravando este vídeo é pelo fato de eu ter sentido em meu coração a missão e a obrigação de alertar o cidadão de bem deste país. E principalmente um alerta para o povo de Deus, para aqueles que professam o nome do Senhor Jesus. Esse vídeo também é um alerta para as famílias do Brasil, porque no sonho que eu tive, não existiam apenas pessoas evangélicas, existiam também pessoas não evangélicas. Mas, por eu ser evangélico e por eu crer na palavra do Senhor, eu senti no meu coração a missão de alertar o povo de Deus a respeito de problemas que nós poderemos ter futuramente advindos da política do nosso país. Bom, pessoal, então eu vou começar o relato do sonho. No dia 27 de agosto de 2018, eu sonhei que eu estava na universidade na qual eu estudo, e naquela semana era a semana da formatura, da cerimônia de colação de grau. E eu fiquei com isso na minha mente, isso é um fato. Tanto que no começo do sonho eu vi alguns amigos meus preocupados com a cerimônia, com a documentação, preocupados com os trâmites da cerimônia. E com isso, eu estava na universidade e estava numa correria muito grande, junto com meus amigos, para que a cerimônia desse certo. A cerimônia aconteceu na sexta-feira e o meu sonho foi numa segunda-feira. Depois disso, nesse meu sonho, eu, vamos dizer assim, fui teletransportado para um outro cenário. Eu já estava na casa da minha avó, na casa da minha família, e no lugar onde eu estava era um lugar com morros. Quem sabe as localizações de alguns tipos de solo sabe que existem terrenos aqui nas grandes cidades que tem morro. E aconteceu que eu me vi na casa dela junto com alguns jovens. Esses jovens, eles estavam conversando sobre várias temáticas, mas nenhuma delas que fosse importante de fato para a sociedade ou para o país. Esses jovens, eles conversavam sobre futebol, conversavam sobre música e conversavam sobre danças. Só abrindo um parêntese, como esse vídeo ele tem um cunho de reflexão, eu peço também para que você comece a refletir a respeito daquilo que vem ocupar a sua mente. E principalmente se você é um jovem cristão ou que se diz cristão. O que é que vem ocupando o seu coração? O que é que vem ocupando a sua mente? Jesus disse que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E o que é que preenche o teu coração? No sonho, eles falavam sobre essas coisas porque era aquilo que estava no coração deles. E eles falavam, por exemplo, a respeito do resultado de um jogo que havia acontecido um dia antes, sobre a vitória de um time sobre outro time. E nesse momento, eu me vi
perante eles e também cheguei para conversar com eles sobre eles, porque não é porque eu gosto de política que eu não falo de outras coisas. Falo sim, converso sim, sou ser humano como qualquer um cidadão comum. E aconteceu que, após eu conversar com eles a respeito disso, eu olhei à minha frente e percebi que havia um grupo de pessoas com armas na mão, armas de fogo e armas brancas, revólveres e facas. Mas o que me chamou a atenção é que esses homens que estavam perante os jovens, eles tinham nas suas cabeças um chapéu desta cor aqui. Eu creio que você que está acompanhando esse vídeo sabe o simbolismo de quem anda com chapéu vermelho na cabeça. E eu não vou aqui querer entrar em detalhes. Pesquise também, se informe. Eles estavam com o chapéu desta cor. E com o nome da instituição, da organização que eles pertenciam. E no sonho eles chegavam para esses jovens, a partir do momento que eles apareceram, e começaram a falar com os jovens a respeito de problemas políticos que o Brasil enfrentava. Mas acontece que em momento algum eles quiseram, vamos dizer assim, culpabilizar a si mesmos, fizeram um exame crítico, eles não fizeram isso, e nem chegaram para a juventude no sentido de conversar. Eles não conversaram, eles chegaram impondo uma ideia para os jovens daquele sonho que eu vi e que estavam comigo. E eles diziam o seguinte: vocês estão vendo o que está acontecendo com o país? Vocês estão vendo isso? Sabe de quem é a culpa? A culpa é dos Estados Unidos. Eu pergunto a você, o Brasil, ele é administrado pelos políticos daqui ou pelos Estados Unidos? Os problemas que você enfrenta na sua rua, na sua cidade, são culpa somente do governo ou também será que não são suas? Os problemas que acontecem na minha rua, na minha cidade, no meu bairro, eu também não poderia ajudar a solucionar. Mas isso eles não colocavam para os jovens. Eles chegavam dizendo de forma impositiva: a culpa é dos Estados Unidos. E tudo o que está acontecendo de ruim neste país é culpa dos Estados Unidos. E quem sabe um pouco de discurso político entende o que eu estou dizendo. Eu não vou aqui entrar em detalhes. Procure se informar a respeito disso. Isso é um segundo simbolismo do meu sonho. O primeiro é a cor. O segundo é o discurso. Bom, eles então chegaram nos jovens e disseram o seguinte: jovens, precisamos ir à luta. Precisamos ir para uma guerra. E esta guerra que os homens de chapéu vermelho se referiam era uma guerra que estava acontecendo numa parte superior, porque atrás da casa da minha avó existe um morro. Um morro. É um morro todo, mas existe uma elevação maior. E o que eles diziam aos jovens era o seguinte: nós precisamos lutar, vamos à guerra. A guerra está acontecendo aqui em cima, precisamos ir lá. Neste ínterim, a minha mãe, ela viu que eu estava com a camisa dos Estados Unidos, uma camisa importada, não com a bandeira, mas uma camisa que foi fabricada nos Estados Unidos. E a fim de me proteger, ela conversou com um dos integrantes daquele grupo de senhores que estavam com o chapéu desta cor na cabeça. E ela, com medo, perguntou se seria bom que eu trocasse a camisa por uma outra camisa feita no Brasil. E o cidadão que respondeu a minha mãe disse que sim, que era para eu trocar a camisa. Mas ele respondeu num tom de certa ironia, de certa sagacidade, de certo sarcasmo. Essa parte tu pode cortar. Ele respondeu a minha mãe nesse tom, um tom meio irado. E aconteceu que eu vi uma outra camisa próxima a mim, e foi a camisa que ele recomendou à minha mãe que eu vestisse, e eu jogasse fora aquela camisa dos Estados Unidos. Enquanto ele falava com a minha mãe, os jovens saíram de onde estavam e foram para uma guerra que estava acontecendo na parte superior, aquela que os homens disseram que estava acontecendo. E nisto, eu não fui para essa guerra. Eu fiquei na casa da minha família
E em vez de pegar em armas ou ter de fazer alguma coisa num campo de batalha, eu saí e comecei a espalhar para a minha família. Entrei na casa e comecei a dizer: gente, esta casa será invadida. Esta casa será invadida e vocês que estão aí serão mortos. Eles irão roubar, matar e destruir tudo que estiver aqui nesta casa. E nisso, eu vi no sonho uma mulher da igreja a qual eu sou membro, e nessa hora ela estava desesperada dentro da casa. Eu a segurei no rosto, na bochecha, não com agressividade, mas com certa delicadeza e em também tom de certo desespero. Eu disse a ela: irmã, eu não vou dizer o nome da irmã, a senhora está vendo a importância de eu ter de falar ao povo a respeito destas eleições? A senhora está percebendo o que está acontecendo no país, irmã? Ela olhava para mim e não falava nada. Ela também estava assustada. E aconteceu, meus amados irmãos, meus amigos, senhoras e senhores, que nessa hora todos começaram a procurar um esconderijo para se esconder. E eu também procurei, entrei em um quarto da casa, procurei me esconder em um lugar. E nessa hora eu despertei do sonho, eu me acordei. Bom, a respeito desse sonho, eu não quero aqui dizer que foi ou que não foi uma revelação de Deus. Eu não tenho essa ousadia para dizer nem que foi e nem que não foi. Mas eu quero que você, que está vendo esse vídeo, reflita, porque hoje nós estamos no dia 11 de setembro de 2018. Há alguns dias atrás, no dia 6, vocês viram o que aconteceu com uma pessoa, um candidato à presidência do país. Vocês sabem qual é a cor do partido do criminoso, porque ele é criminoso, tentativa de homicídio. Vocês sabem a cor do partido ao qual aquele monstro é filiado? Pesquise sobre o partido do Odélio Bispo, a cor do partido. Meus irmãos, eu tenho certeza que um dos simbolismos deste sonho é o seguinte: é a destruição, a morte e o roubo. O roubo porque nós estamos com a nossa economia quebrada. O Brasil tem hoje 14 milhões de desempregados. E quem é que rouba? É ladrão. Existem políticos que estão sendo presos no nosso país e condenados por roubo. A morte, porque eles iriam invadir a casa, iriam matar todos aqueles que estavam dentro da casa. Os homens do sonho que falaram com os jovens não disseram que iriam matar, mas eu sabia que eles iriam matar. No sonho eu sabia que eles iriam matar. E a destruição, porque eles estavam na guerra, estavam destruindo vidas. E quem mata também destrói. E o que é que eles iriam destruir e matar? A família que eu tenho. Mas pelo simbolismo do sonho que eu tive, eu não acredito que isso se refere à minha família. Isso se refere às nossas famílias. Você sabe o que é que está sendo ensinado ao seu filho na escola que ele estuda? Você sabe o que o seu filho está vendo na televisão? Quem é que guia, que orienta a consciência do seu filho adolescente, do seu filho jovem? Lembre que no sonho que eu falei, eu via jovens ali no sonho. Lembre também do simbolismo do discurso. Eles que estavam destruindo, matando e roubando, tinham um discurso pronto. Não faziam os jovens refletir sobre a verdadeira condição deles. E acontece, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, e principalmente povo de Deus, Igreja do Senhor Jesus Cristo.
que eles estavam culpabilizando quem não tem culpa. Eles estavam colocando a culpa em inocentes. Porque quem administra a sua casa é você. E o que acontece de bom ou de ruim na sua casa não pode ser colocado sob a responsabilidade de outra pessoa. Você já imaginou? Se você é pai, você tem uma situação na sua casa e outra pessoa administrar por você? É muito fácil, se acontecer um erro, você jogar a culpa nela, não é isso? Mas quem administra a sua casa é você. E o que é que eles estavam querendo dizer? Que o que estava acontecendo no nosso país não era culpa nossa, do povo, porque também somos culpados por muita coisa, às vezes somos negligentes, somos irresponsáveis, somos mentirosos às vezes. Mas, e os nossos políticos? Será que eles também não têm responsabilidade? Mas no sonho eles não falavam dos nossos políticos, eles só falavam dos Estados Unidos. O discurso que eles apresentavam era um discurso muito pronto, muito fácil. E acontece, meus irmãos, que existem vários grupos políticos com um discurso muito pronto e que ficam jogando isso na mente dos nossos jovens, inclusive os jovens das nossas igrejas. Lembre, meus irmãos, que eu sonhei com uma casa, e eu falo especificamente para o povo de Deus nesse momento. Nós sabemos muito bem o que Jesus Cristo quis dizer quando ele se referia nas suas parábolas à casa. Casa, na Bíblia e no Novo Testamento, tem pelo menos 2 significados. O primeiro é o significado da família. Por exemplo, a casa de Jacó se referia à família de Jacó. E casa também significa o templo de Deus, a nossa casa, o nosso coração. Paulo diz que o Senhor habita em casas não construídas por mãos de homens. Ou seja, ele está se referindo ao ser humano, que é o templo e a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos aqueles que receberam a Cristo como seu Senhor. E o que é que eles queriam destruir no meu sonho? Casa. E o que é que você acha que eles queriam destruir quando eles disseram que iriam destruir a casa? Quando na verdade eu disse que eles iriam destruir a casa. Que casa é essa que eu estou falando? Eu posso estar falando de 2 tipos de casa. A casa da família, mas também posso estar falando da casa do corpo. No dia 6, uma pessoa recebeu uma tentativa de homicídio. Foi um atentado contra a sua casa, seu corpo. E aí acontece que toda essa situação aconteceu depois do meu sonho. O meu sonho foi no dia 27 de agosto e aconteceu um fato no dia 6 de setembro. Neste dia 6 de setembro, eu tinha marcado com um amigo que conheço para que ele me ajudasse na gravação de um vídeo a respeito deste sonho. Mas aconteceu que neste tempo, e exatamente neste dia, houve aquele fato contra um candidato à presidência do país. Eu convido meu irmão, meu amigo, minha amiga, a você refletir. Esse candidato que sofreu um atentado, ele combate o quê? Você já parou para pensar contra quem ele luta? Por exemplo, não estou aqui querendo defender ele, e nem apoiar, e nem ser contra ele ou contra os outros. Mas você já parou para ouvir do lado de quem ele está? Com quem ele aparece? Como ele aparece? Pois é, normalmente ele aparece em cultos, em igrejas, às vezes com a esposa. E por que só ele foi atacado? Por que não outros? Nós já tivemos no país 7 presidentes: Sarney, Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e agora temos o Michel Temer. Não tenho nada contra e nada a favor a esses 7. Mas você já parou para pensar por que eles nunca sofreram um atentado? Por que eles nunca receberam uma facada? E por que nas outras campanhas, desde 1985, nenhum outro candidato
receber uma facada. Meus irmãos, eu acredito que o que aconteceu possa ter uma ligação com este sonho, mas eu não acredito que é somente isto. Eu creio, meus irmãos, que vocês que estão vendo o vídeo devem refletir sobre o seguinte fato. Será que o nosso país entrará numa perseguição contra o cristianismo, como aconteceu na antiga União Soviética, no leste europeu, na Coreia acontece até hoje, nos países islâmicos, em alguns existe uma perseguição também muito ferrenha, porque as pessoas da minha casa, alguns eram crentes, mas nem todos eram crentes. Lembre que eu falei com uma mulher da administração da minha igreja. Por que ela estava no meu sonho? É uma resposta que eu ainda não tenho certeza a respeito disso. Existem muitos simbolismos presentes neste sonho, os quais eu sei. Por exemplo, a cor, o discurso, a casa, a guerra no lugar alto. Paulo diz em Efésios que a luta dos servos do Senhor não é contra carne e sangue, mas contra principados, hostes malignas e potestades nas regiões celestiais. As regiões celestiais são acima, não é aqui. E a guerra que os homens do chapéu vermelho foram travar foi uma guerra em uma região superior. Será que a igreja do Senhor está tão dispersa que não percebeu que nós estamos numa guerra espiritual a respeito do que está acontecendo na nossa sociedade? E de que estas eleições podem definir um futuro de duas possibilidades para a igreja. Essas eleições podem definir um futuro de paz para a igreja, mas também podem definir um futuro de violência contra a igreja. A guerra que eles travaram era num lugar superior. Será que a igreja do Senhor não se percebeu que nós estamos travando constantemente, e principalmente na política deste país, uma guerra espiritual? Eu espero, meus irmãos, que esse vídeo faça com que você reflita a respeito do que está acontecendo na nação. A respeito de que você vigie, você tome cuidado com a sua família, com a sua casa. Porque o objetivo daqueles homens no meu sonho, de chapéu vermelho, era o quê? Era destruir a casa e invadir a casa. Será que a sua casa não já está sendo invadida por filosofias advindas de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, como Paulo fala? Porque Satanás, meus irmãos, meus amigos, e até você que não é crente que assistirá esse vídeo, saiba de uma coisa: o diabo ele atua na mente do ser humano, para que o homem tenha a sua mente tranquilizada, a fim de que ele possa pecar contra Deus e prejudicar o seu próximo. E existem muitas filosofias advindas de doutores que seguem ensinamentos demoníacos dentro das nossas universidades, dentro das nossas escolas, tentando entrar na nossa casa. Existe um elemento que é importante nesta guerra e que entra na nossa casa todos os dias, chamado televisão. E hoje não é somente a televisão, tem outra coisa que é pior do que ela, que se chama internet. O que é que o seu filho ouve na internet? Eu nem digo o que ele vê, o que é que ele ouve? Quem é que forma a opinião dos jovens deste país? Qual é a preocupação dos jovens deste país? Pai, mãe, qual é a sua preocupação em relação ao futuro, tanto seu como do seu filho, da sua filha? E aqui aos pastores que possam estar assistindo esse vídeo, peçam direção de Deus para guiar o rebanho e para orientá-los, porque Oséias 4:6 diz que Deus diz através do seu profeta: o meu povo está sendo destruído porque vocês, sacerdotes, rejeitaram o meu ensino e a minha lei. E eu peço aqui aos pastores das igrejas que possam assistir esse vídeo, instruam
as pessoas que vocês pastoreiam de acordo com os princípios da palavra de Deus, não com os princípios de doutores e mestres em ensinar coisas que vão contra a palavra de Deus. Jesus disse que aquele que não é contra ele é por ele. Será que não existem doutores infiltrados dentro das escolas que seu filho estuda, dentro das universidades que você ou que seu filho estuda, que assimilam e reproduzem ideias que são contra o Senhor Jesus Cristo? Pare para pensar nisto. Eu sei o que é uma certa perseguição por conta da fé em Deus. Eu sei o que é isso. A ponto de ser agredido, graças a Deus, não. Mas eu sei o que é ser tratado de forma diferente por professar o nome de Jesus nos lugares onde eu transito e principalmente onde eu estudei. Eu sei o que é isso. Será que você sabe o que é isso? Eu vou finalizar esse vídeo pedindo para que o Senhor Deus, através do seu Santo Espírito, possa iluminar o seu coração, possa clarear o seu entendimento e possa lhe fazer enxergar aquilo que a televisão não mostra, que às vezes algumas pessoas que ensinam seu filho ou até você não lhe mostram. Peço para que Deus abra os seus olhos espirituais e não apenas os seus olhos carnais, para que você possa ter entendimento daquilo que pode estar acontecendo neste país. Hoje, a Igreja do Senhor Jesus ela tem liberdade para falar do amor de Deus. Mas amanhã, esta liberdade será mantida ou será restringida? Espero, meus irmãos, que o Senhor possa falar no seu coração. Entenda que eu não tenho a intenção de magoar ninguém. Eu apenas estou cumprindo o meu dever, porque assim que eu acordei, eu senti um direcionamento para que eu gravasse um vídeo e relatasse o que eu sonhei para todos aqueles que irão assistir. Espero que esse vídeo possa alcançar o máximo de pessoas possível, principalmente pessoas evangélicas, mas se você não é evangélico e está assistindo esse vídeo, não tem problema nenhum. Eu também lanço esta reflexão para você a respeito do que está acontecendo no nosso país. E que o Senhor Jesus possa orientar cada pessoa, que Ele possa iluminar o coração, o entendimento e fazer enxergar aquilo que às vezes não se consegue enxergar. Desejo a todos um bom futuro e que o Senhor dê paz à sua família, a você, à sua casa, a seus filhos, aos seus pais. Amém.